Olá, pessoal. Hoje vamos ouvir Krenak, a voz da cosmovisão dos povos indígenas. Vou reproduzir a seguir um resumo de algumas falas e entrevistas de Ailton Krenak, uma grande liderança indígena com reconhecimento internacional na luta ambientalista no Brasil. Krenak é uma das vozes da floresta, um intelectual indígena e escritor de vários livros. Os trechos de entrevista que transcrevo a seguir, com suas próprias palavras, são para compartilhar o encantamento que a sua sabedoria me causou com a sua cosmovisão indígena do Brasil e da vida em geral. Assim falou Krenak. O genocídio da invasão dos brancos europeus e a ocupação dos territórios dos índios, disso que veio a ser o Brasil, contabiliza cerca de 12 milhões de indígenas mortos. Com a República, a estratégia de consolidar o Estado brasileiro implicava em acabar com os índios. Estratégia que foi retomada com a chegada da extrema-direita bolsonarista no poder. No mito de origem do Brasil, do apelido de Os Brasileiros, aparecem os índios e os negros com os brancos. Desde então, o índio insiste em ficar vivo disputando não o lugar de fala, mas o seu direito de viver sem precisar fazer caricatura do que se apelidou chamar de índio. Assim como o apelido brasileiro, índio também é um apelido. É sabido que o apelido Brasil é por causa do extrativismo insustentável do pau-brasil que levou à sua extinção. Com essa composição complexa que constitui o apelidado povo brasileiro, nós somos distraídos.com e alguns grupos governam a gente por não serem distraídos. Com isso, vamos perdendo a nossa diversidade cultural e nossa capacidade de constituir um agrupamento mais interessante como povo do que meramente ocuparmos o mesmo território. Isso, por si só, não constitui uma nação. É preciso que essas pessoas de diferentes origens, negros e índios e brancos, façam pactos de cooperação e desenvolvam afetos. Tenho circulado pelo nosso país nos últimos 40 anos, sempre buscando um lugar para os povos indígenas na sociedade brasileira, que é extremamente racista e preconceituosa. Junto com outros índios da minha geração, começamos a observar o que o Juruna estava fazendo na década de 70, até ser eleito deputado do Rio de Janeiro com o Brizola em 82. Um ou outro índio começou a levantar a cabeça, não tinha ainda personalidades indígenas falando nada. Nossa referência de luta era o movimento dos trabalhadores rurais. Naquela época não tinha ainda o movimento do Sem Terra, que surgiu na década de 80. A gente participou da luta contra a ditadura, cujo auge foi a redemocratização formal com a Constituinte de 1988. Eu participei da Constituinte representando o movimento indígena a partir da criação da União das Nações Indígenas, em 84. Era um conselhão de líderes indígenas discutindo e descobrindo uns aos outros. Então, minha geração indígena descobriu que podia reivindicar um lugar dentro da vida brasileira. Não como integrados ao pacote civilizatório, mas como indígenas reivindicando identidade. Foi uma luta muito grande na década de 90 para dizer que não queríamos que o Estado brasileiro fizesse contato com os povos que estivessem vivendo com autonomia, isolados dentro da floresta. Só em conseguir isso já valeu a pena e honrou a memória de Chico Mendes, que nasceu na floresta, era branco, mas pensava igual a índio. Porque ele era um seringueiro, e os seringueiros foram convertidos pela floresta. Eles aprenderam a nascer e viver dentro da floresta igual ao povo indígena. Os seringueiros reivindicavam, como um povo indígena, um território. É uma ideia generosa de viver no interesse comum. Foi uma ideia bem acolhida na Conferência Climática Mundial, a Rio 92. Assim, nós atravessamos a década de 90 com uma mudança tão grande na política ambiental no Brasil, criando o conceito de florestania,
que é a concepção de cidadania da floresta. Florestania busca um novo pacto social e natural, onde a humanidade chegasse a um novo arranjo com a natureza. A maior parte do ideário Florestania foi captado pelo sistema de governança da época, a ponto de nós termos um instituto chamado Chico Mendes, o IBAMA ICMBio. Mas a gente consegue ter o território porque a gente já ocupava ele antes de qualquer outro estatuto sobre o território. Desde o tempo da colônia, esses lugares são terras indígenas. Nós não temos a propriedade deles, nós temos o direito de viver neles, nós temos o usufruto deles. Aí o Chico Mendes falou, então é isso que a gente vai lutar juntos. Nós vamos lutar para ter reservas extrativistas. Nós não queremos lotes, o que nós queremos é um território onde, de geração em geração, a gente possa continuar mantendo um sistema de vida dentro da floresta, preservando o meio ambiente desse território. Território não é uma conta de chegar que se mede e define. Território envolve as cabeceiras dos rios, as nascentes, todo o ecossistema onde se vive. As pessoas vão caçar, pescar, vão viver lá dentro. Não é para fazer depredação, abrir um pasto e fazer fazenda na floresta. É difícil para alguém que nasceu fora do sistema de indigenato entender a nossa forma de vida. Porque para vocês já entrou a ideia de propriedade, a ideia de herança, a de transmissão de bens, que é a base do capitalismo, que é a mentalidade onde tudo é mercadoria, até a vida. Uma boa parte da violência que incide sobre o povo indígena é por causa do modo de estar na terra que os índios representam. Além das comunidades tradicionais, ninguém mais vive o uso coletivo de território nenhum. É tudo privado. Se as terras indígenas entrarem no sistema privado, acaba a guerra contra os índios, porque significa que os índios se renderam. Enquanto o povo indígena quiser manter o seu modo de vida próprio, ele vai ser hostilizado, vai ser sabotado pelo próprio Estado brasileiro. É desse jeito a história no Brasil. Foi sempre assim. Agora está pior, porque está verbalizado que querem acabar com a gente. É a continuação da história colonial de genocídio do povo indígena. É uma marcha sobre os territórios dos índios. A gente não escolheu ser desse jeito. Somos assim pela memória que recebemos dos nossos antepassados. A gente não inventou esse modo de vida, mas nós testamos e vimos que é bom, e a gente não quer trocar por outra coisa. A ideia de levar a civilização para os índios é a de produzir carências e fabricar pobreza. As pessoas que vivem na floresta, desde seus antepassados, há milhares de anos, acham que a floresta tem tudo. A floresta é cheia de comidas, de paisagem, de saúde. Para que enfiar a civilização lá? Os povos originários vivem a floresta, têm uma cosmovisão sobre aquele mundo. O auge da mobilização dos povos da floresta, quando esboçamos a ideia de florestania, foi na década de 90. De lá para cá, o que a gente teve foi períodos de governos que entenderam de convocar para os cargos públicos a maioria das lideranças dos povos da floresta. Colocaram seringueiros e índios para desenvolver as políticas públicas. Assim, muitas lideranças viraram administradores de políticas públicas, viraram gestores. Era uma ideia ingênua de que a gente estava numa democracia tão plena que não precisava mais do movimento social. Que o movimento social podia vir todo para dentro do governo. Resultou uma situação que estavam todas as lideranças ocupadas no governo e, do outro lado, os nossos adversários políticos ficaram detonando com a gente, sabotando e produzindo esse quadro que a gente tem hoje de cisão, de uma fratura grave entre as ações do governo e as reivindicações sociais. Isso foi um desastre. Foi um erro o movimento social ir todo para dentro do Estado, achando que estava governando o Brasil. Foi um erro histórico. Tomara que a gente não volte a fazer uma cagada dessas. Mas parece que isso daí é uma tendência, porque lá na Bolívia também,
no primeiro mandato do Evo Morales, foi um entusiasmo enorme. Todos os movimentos sociais afluíram para dentro do governo dele, todos que estavam mobilizados. Aí, quem tomou conta dos movimentos foi a oposição de direita fascista. Quando eles conseguiram encurralar o presidente, Evo Morales, eles encurralaram os movimentos sociais dentro do governo e começaram a matar as pessoas numa guerra civil. Aqui, quando mudou o governo, esses agentes das políticas públicas, os seringueiros, os índios, viraram inimigos do Estado e passaram a ser mortos como inimigos do agronegócio. Os bolsonaristas dizem que a luta indígena é uma ideologia e combatem o movimento ideologicamente. A sede do IBAMA é incendiada, os caras fazem o dia do fogo e tocam fogo na floresta amazônica. Foi uma deseducação política. Foi grave a desmobilização. Foi a ponto que o povo indígena teve que assumir a frente das lutas na floresta, na cidade, em qualquer lugar. Cadê o resto dos brasileiros para essa resistência? Estão assistindo os índios morrerem enfrentando os garimpeiros, os madeireiros, os grileiros e a bandidagem da floresta? Assim falou Ailton Krenak. No domingo passado, dia 9 de agosto, no Dia Internacional dos Povos Indígenas, a APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, coordenada pela liderança indígena Sônia Guajajara, fez soar o maracá Emergência Indígena, numa live com a participação de vários artistas brasileiros e internacionais. O maracá soou na live, convocando a todos para salvarem vidas indígenas durante a pandemia. O maracá foi soado na live para conscientizar da gravidade da situação com a morte de lideranças e anciãos que eram verdadeiras bibliotecas vivas da cultura indígena. O som do maracá chamou também para uma campanha de doações de recursos para as ações de enfrentamento ao Covid-19, frente à omissão deliberada do governo bolsonarista, que está passando a boiada por cima dos povos indígenas. O som de emergência do maracá se justifica por quantificar 20 mil infectados em 143 povos atingidos e 600 mortes de indígenas. O maracá soou contra o desmatamento da floresta amazônica, que cresceu 35% nos últimos 12 meses, agravando a emergência climática global e elevando a emergência indígena a uma ameaça de genocídio étnico. O maracá soou também contra o genocídio em massa do povo brasileiro, que já tem 3 milhões de infectados e mais de 100 mil mortes. Os maracás das lideranças indígenas estão nos convocando para entrar nessa luta, que não é só dos indígenas, nem só dos brasileiros. Essa luta é pelo equilíbrio climático global, que está sendo ameaçado. É o futuro de todos que está sendo destruído pela ganância do agronegócio brasileiro. Não caia nessa de cada um por si e dane-se os outros. Vidas importam, salve-se e proteja os outros. Fique em casa o quanto puder e use máscara quando sair.